Questão 20. Olha só, pessoal, que legal essa questão. Uma empresa de entregas dos Correios registra o lucro mensal L de X. Então, L de X é o quê? O lucro mensal. Eu vou deixar bem aqui para vocês. L de X é o lucro mensal. Em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes. Então, X é o quê? Número de pacotes, tá? Só para deixar uma leitura, para você conseguir interpretar o texto na ótica da matemática. Então, ele está te explicando tudo isso. De acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Então, tu já observa que esse x ao quadrado aqui, ó, que isso daqui é uma função de segundo grau. Função de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola, tá? Uma curva, ou para cima ou para baixo. E isso depende do sinal do número que está aqui, ó, que é o A. Nesse caso aqui, ele é negativo, tá bom? Bora ver o que a questão quer. Assinale a alternativa que apresenta, olha só, presta muita atenção nisso aqui. O de números de pacotes entregues. Números de pacotes entregues é o quê? O X ou L de X? Que representa número de pacotes, aqui é o X. Então, ele quer alguma coisa relacionada ao X. Que maximiza o lucro. Ou seja, usou uma palavra aqui interessante, né, para quem entende de gráfico da função de segundo grau. É o máximo, tá? Então, quando ele fala em máximo ou em mínimo, ele vai querer o quê? Ou ele vai querer o x do vértice, ou ele vai querer o y do vértice. Que no nosso caso ali é o L do vértice, já que o nosso y está assumindo aqui a função no lugar do L, né? Quando a gente colocar o gráfico lá. Então, ele vai querer o valor L no eixo L, ou ele vai querer o valor no eixo X. Quando fala de máximo ou de mínimo, ele quer esse valor, tá bom? Então, o que que significa isso aqui, ó? Vou desenhar para vocês o gráfico, um pouquinho aqui, para a gente fazer uma revisão bem breve para você entender realmente, não só o cálculo, né? Então, aqui eu vou ter o valor X de pacotes e eu vou ter o lucro L de X, que ele depende do quê? Do número de pacotes entregues, tá? Então, o L está em função de X. É como se fosse o nosso Y, né? Lembra lá? X, tá esse eixo deitado aqui, o Y, esse eixo em pé, que no nosso caso é o L de X. E o gráfico da função do segundo grau, uma parábola, como eu falei para vocês, né? E aí, olha, pessoal, o que que acontece? A forma geral de uma equação de segundo grau é essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Essa é a fórmula geral de uma função de segundo grau. Então, aqui o y vai ser igual a isso. Forma geral. Tá vendo esse cara aqui que está multiplicando x ao quadrado? É o valor de A. É ele que vai dizer se a parábola vai ficar para cima ou para baixo. Pelo nome que ele fala aqui, maximizar, ela vai ter ponto de máximo. Então, já sei também que essa parábola vai ficar com a concavidade para baixo, tá? Então, aqui, quando o A ele é um valor maior que zero, positivo, a parábola ela vai ficar feliz, com a concavidade para cima. Agora, quando o A é um valor negativo, ou seja, menor do que zero, o nosso gráfico vai ficar com a concavidade para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso valor de A, o número que está multiplicando x ao quadrado, ele é um valor negativo. Se é um valor negativo, ó, negativo, se o A é negativo, nesse caso aqui, a parábola fica triste, né? Então, vai ser um valor mais ou menos assim, ó. A parábola vai ficar assim, tá? E quando isso aqui acontece, tá vendo esse ponto aqui, que é o ponto de máximo? É o ponto máximo. Então, o ponto máximo, ele vai ter duas coordenadas. Ele vai bater num valor aqui no x, que é o que a gente chama de x do vértice, e o valor máximo aqui, ó, que no nosso caso é o L do vértice, que é como se fosse o nosso Y do vértice. Então, o valor mais alto aqui é quem? O Y do vértice. É o maior lucro que eles conseguem alcançar com essa função aqui, tá? Mas e aí, professor, ele vai querer o Y do vértice?
ou ele vai querer o X do vértice nesse caso? Só fazer a leitura aqui, ó. Ele quer saber o número de pacotes entregues, ou seja, ele quer saber o X do vértice, que maximiza o lucro, ou seja, qual é o valor do X que torna o Y o valor máximo, que torna o lucro máximo. Então, ele não quer saber qual é o maior lucro, ele quer saber qual é o valor de pacotes, qual é o número de pacotes entregues que faz ter o maior lucro. Então, no caso, ele quer saber o X do vértice. E aí tem uma formulazinha, pessoal, que tu já tinha que ter levado no bolso aí, tatuado na tua pele, que é o menos B sobre duas vezes o valor de A. Bom? Se fosse o Y do vértice, seria o menos delta sobre 4A, tá? Mas não é o caso nessa questão, a gente não vai precisar dessa fórmula, a gente vai focar nessa daqui. Ele quer o valor X, o número de pacotes, que torna o lucro máximo, tá? Então, a gente vem aqui e substitui, tá? Eu vou colocar a nossa função aqui, ó, menos 2x quadrado mais 40x menos 150. Essa foi a função que ele me deu. Só para a gente descobrir aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. Aí lembra que eu te dei ali a fórmula geral? É essa aqui, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Então, quem é o A, quem é o B, quem é o C aqui? O A é sempre um número que está multiplicando o x quadrado. Nesse caso, o A, ó, quem está multiplicando o x quadrado é o menos 2. Então, o nosso A é igual a menos 2. Quem é o B? O valor de B é o número que está multiplicando x, aqui é 40, tá? Como é positivo, eu vou deixar só 40 mesmo. E quem é o valor de C? O C é esse número que vem sozinho aqui, ó, sem ser acompanhado de x, sem ser acompanhado de variável. Nesse caso, C é menos 50, menos 150. Na nossa fórmula, eu preciso do valor de B e do valor de A. Então, aqui eu tenho menos da fórmula, menos. O valor de B é 40, como a gente já verificou, sobre duas vezes o valor de A, quem é o A? Menos 2, tá? Como é negativo, eu coloco entre parênteses. Pronto, matou a questão. Era só interpretar o texto e aqui fazer continha. Aqui em cima dá menos 40, duas vezes o menos 2 dá menos 4. E a resposta aqui, menos com menos dá positivo, 40 para 4, 10. Quer dizer que eles têm que entregar 10 pacotes para ter um lucro máximo, gabarito em letra A. E uma super aula, revisão aqui de função de segundo grau. Tranquilo? Certo? Entendeu tudinho? Se tu entendeu tudinho, deixa o like. Vamos para a próxima.